Aula de hoje, posições relativas da circunferência. Na realidade, são 3 posições a serem estudadas. A primeira, entre ponto e a circunferência. A segunda, entre uma circunferência e uma reta. E, por fim, entre 2 circunferências no plano. O primeiro caso, entre o ponto e a circunferência. Para verificar se o ponto está na circunferência, basta substituir as suas coordenadas na equação da circunferência. Se o resultado for verdadeiro, conclui-se que o ponto pertence à circunferência. Caso contrário, se o resultado for falso, o ponto não pertence à circunferência. Então, o primeiro exemplo, dada aqui a equação, verificar estes pontos aqui. Então, eu vou substituir no lugar da variável x, o x do par ordenado, e no lugar do y, o y do par ordenado. Veja que no primeiro caso, o resultado deu 0, então a sentença é verdadeira, o ponto L pertence à circunferência. Já nesse segundo caso aqui, na hora que eu vou fazer a substituição, tomando seus cuidados com os sinais, eu verifico que menos 3 é igual a 0, isso é uma sentença falsa, portanto, este ponto 3, 3 não pertence à circunferência. Mais um para fazer o teste, o ponto 6 e 3, elevando ao quadrado, fazendo a substituição nas respectivas variáveis, eu chego a esta conclusão, que 6 é igual a 0, isso é uma sentença falsa, portanto, este ponto também não pertence à circunferência. Também podemos verificar se o ponto está na região interior ou exterior. Basta comparar a distância do ponto ao centro dela, com o comprimento do raio. Aí nós temos essas 3 situações aí, olha. Se essa distância for maior, o ponto está na região exterior. Se essa distância for menor, está na região interior. E se for exatamente igual ao raio, então o ponto está na circunferência. Vamos verificar aí alguns exemplos destas situações aí. Aqui, primeiro, então, eu estou fazendo aqui a equação complementando os quadrados e também vou utilizar aquela fórmula, tá? Para achar o centro e o raio, para verificar que de ambos os modos, os métodos, eu chego aí à circunferência e ao raio. Então, completando os quadrados, retomando a aula anterior, não é? Aqui a gente tem as 3 parcelas do produto notável na variável x, coloquei reticências. E aqui as 3 parcelas na variável y, também coloquei reticências. Lembrando que o termo 2a eu vou comparar aqui com o menos 6 e com este valor aqui, tá? Então, nós chegamos aí a este resultado, tá? Como a gente tinha estudado na aula anterior. Lembrando que eu tenho que somar os valores 9 e 4 aqui, ó, tá? Eu tenho que somar os 2 valores aí, o 9 e o 4. Não posso esquecer aí de acrescentar no segundo membro, tá? Se eu for pela técnica da fórmula, tá? Ó, eu tenho que identificar quem são os coeficientes. Então, A, B, C, D, E e F. Lembrando que A e B tem que ser igual. O C, termo XY, não pode existir, tá? E quando eu jogo aqui na equação, o valor desse fator aqui do numerador tem que ser positivo, no caso é 16,
satisfaz as três condições aí, então nós chegamos a este resultado aí. Tá ok? Os valores aí do raio e da circunferência aí. Aqui eu só vou colocar para vocês, ó, tá? Que nós devemos aqui, ó, como aqui é negativo, tá? Então, aqui o valor é 3, ó. Aqui também negativo, o valor aqui é positivo, tá? Só lembrando aí, pra gente não fazer confusão. Então, como queríamos demonstrar, tá? Agora que eu tenho o centro e o raio, né, eu consigo calcular a distância e verificar se está na região interior, exterior ou na própria circunferência. Veja que esse ponto L, esse par 1 e 2 aqui, quando eu faço a substituição, ó, deu exatamente o valor do raio, tá? Então, a conclusão é que ela está na circunferência. Já o ponto M, quando eu faço a substituição, deu 1. Este 1 é menor do que 2, então está na região interna. E por fim, o ponto 6 e 3, quando eu faço com a fórmula da distância, tá? Eu acho raiz de 10, se preferir 3,16. Como este valor 3,16 é maior do que 2, então está na região externa. Então, as figuras seguintes aqui mostram essas três situações aí, ó, tá? Ó. Aqui, tá, ó, que representa aí as três situações aí. Então, ó, o ponto 1 e 2 tá aqui, ó, o ponto 1 e 2 tá aqui na circunferência, o ponto L. No segundo caso, 3 e 3 na região interna. E no terceiro caso, 6 e 3, o N está na região externa. A observação, quando for possível, fazer sempre a representação gráfica no plano cartesiano aí, sempre que for possível. Tá? Um segundo exemplo. Dada a circunferência, ele pede para verificar estes pontos, tá? Então, novamente, nós temos que achar aí, completar com os quadrados, né? Completar aí com os quadrados, então aqui, ó, no caso positivo, o 2A igual a 2, e aqui, menos 2A igual a menos 12, então eu tenho que o A vale 6 aí, tá? Então, completa com os quadrados, achando o centro e o raio da circunferência. Lembrando que o mais 1 e o mais 36 eu tenho que somar no segundo membro, tá? E aqui, fazendo com a fórmula, com outro método. Então, achando aí o A, B, C, D, E e F. O A quem tem x quadrado, o B quem tem y quadrado, o C que é xy não tem, o D é quem carrega a variável x, o E quem carrega a variável y, levando-se em conta o sinal, e o F é o termo independente. A primeira condição satisfaz, os coeficientes são iguais, a segunda condição satisfaz, tá? E a terceira condição eu vou verificar que este numerador aqui, ó, ele é positivo. Então, aí eu tenho as três situações aí, tá? Para fazer o cálculo, tá? Do centro aí e do raio, tá? Lembrando que aqui, ó, como deu positivo, aqui é menos 1, ó, tá? Para jogar na fórmula da circunferência. E aí, nós vamos fazer caso a caso para verificar se está na região interna, na região externa ou se está na própria circunferência. Então, aqui o ponto P, 3 e 9, ó, deu o valor do raio.
substituindo por 2 e 2, calculando a distância, né? Tá? Com a fórmula, vou calcular aqui, ó, a distância. Ó. 5 também pertence à circunferência. De menos 1 até 1, tá? Então, eu tô pegando este ponto aqui, tá? E tô jogando aqui na equação da circunferência. Tá? Então, 1 é menor que 5, região interior. Aqui, raiz de 32 aproximadamente, 5.656, região exterior. Tá? Então, resumindo aí, ó. Tá? Tem-se para um ponto na circunferência, tá? Ocorre um desses casos possíveis aqui, ó. Tá? Ou ele pertence à circunferência, ou ele está na região interna, ou ele está na região externa, tá? Bem simples aí, para vocês conseguirem praticar e exercitar. Então, esse é o primeiro caso entre um ponto e uma circunferência. Tá? Um outro caso entre a circunferência e a reta. Vamos ver como que acontece aqui entre a circunferência e a reta. Tá? Se um ponto pertence tanto à reta como à circunferência, suas coordenadas devem satisfazer tanto a equação da reta quanto a equação da circunferência. Né? A lógica aí. Assim, para saber se existe algum ponto comum à reta e à circunferência, nós vamos resolver um sisteminha de equações. Então, aqui ele sempre vai dar as equações, ó. Caiu no sistema, 2 equações, 2 variáveis. Tá? Aqui nós vamos pegar o x mais 1, substituir no lugar da variável y, lembrando que é produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, tá? Lembrando, tá? Ó. Aqui também o y, ó, eu fiz a substituição aqui, ó, vou fazer a distributiva, ó, 4 vezes x, 4 vezes 1, vou achar o valor de x. A seguir, eu acho o valor do y, tá? Então, eu tenho parzinho ordenado aí, ó, os pontos 0 e 1, tá? E aí, ó, basta você ver que a intersecção aí, ó, tá entre a reta e a circunferência, vai dar esse ponto aí, tá? É só resolver o sisteminha aí, que você já sabe se esse ponto pertence à circunferência. Tanto que se você faz aqui a substituição aqui, ele dá certo também, né? Na hora de fazer a verificação, ó. Troca aqui, ó, na equação da reta por 0, o y vai dar 1. E se você trocar aqui, ó, 0 e 1, tá? Aqui vai dar 6 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 1 vai dar 1, tá? Ó. Aí vai ficar 4 menos 5, menos 1. Com 1 daqui, realmente vai tornar ela verdadeira aí. Um outro exemplo, a equação da reta e da circunferência. Então, eu vou substituir aqui no lugar do y, lembrando que é produto notável. E no lugar do y, por esse, vou fazer a distributiva, ó, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 2, 8. E aqui, quem não lembrar, basta fazer x mais 2 vezes x mais 2. Tá? Aqui no primeiro caso, a gente tinha encontrado aqui, ó, a equaçãozinha, eu passei dividindo. Nesse caso, eu tenho as 3 parcelas, portanto, eu vou achar o delta, quem preferir por soma e produto. Eu vou verificar aqui que não tem raiz, então, não tem ponto em comum, vazio, tá? Uma outra forma de representar, gente, é assim, ó, tá? Vazio.
Só não vai colocar este símbolo aqui dentro do conjunto vazio, porque senão fica conjunto unitário aí, tá? Então, ou representa com a simbologia do vazio, ou assim. Não tem ponto em comum. Um outro exemplo, tá? Aqui, ó, mais simples, ó. Só substituir aqui. Caiu também numa equação de segundo grau. Ela é incompleta, essa equação, ela é incompleta. Então, ou você resolve por soma e produto, ou você resolve pelo delta, ou você coloca em evidência, tá? Ó, no caso aqui eu coloquei o x em evidência, tá? Achei que x é 0, ou x menos 6, aqui, ó, tá? Basta colocar em evidência aqui, tá? Ó, se eu escrevo dessa forma aqui, ó, esse produto, ou x vale 0, ou quem está dentro aqui da fronteira, x menos 6 é 0, portanto, x é 6. Então, ok? Tá? Então, aí, entre a reta D e a circunferência aí. Tá bem? Então, o ponto A seria 0 e menos 5, e o ponto B, 6 e menos 5, tá? Eu teria esses dois pontos aí como resolução aí, como resposta. Bom, caso deseja saber apenas a posição relativa, pode simplesmente comparar a distância do centro da reta com o comprimento do raio, tá? Então, aqui, ó, fiz pela fórmula de completar os quadrados. Aqui eu não fiz do outro jeito, deixo aí proposto para vocês, tá? Vocês podem conferir aí do outro jeito, tá? Lembrando que aqui é menos, né? Que eu vou pegar, ó. Então, aqui vai ficar 3, tá? E aqui o 2A positivo. Então, eu tenho o centro e o raio, tá? Aí, nós vamos verificar. Então, ele dá 3 retas aí, ó, que ele quer que você verifique, tá? Então, aqui na primeira, ó, o y igual a x mais 1, eu levei tudo para o primeiro membro, multipliquei por menos 1, né, para não ficar com esse valor negativo aqui, ó, do x negativo. Então, eu tenho 1 menos 1, tá, para substituir aqui na distância, na fórmula da distância, dividido por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Lembrando que tem que se tomar em módulo, se tiver denominador com radical, tem que racionalizar, tá? Então, aí no caso, 3 raiz de 2. Aqui também, passei para o primeiro membro, como x é negativo, multipliquei por menos 1, fiquei com a equação geral da reta, tá? Ó, aqui ela tá na forma geral, aqui ela tá na forma reduzida, tem o ponto 1 e o ponto de y, aqui, ó, os coeficientes A e B, para substituir na fórmula, tá? Dá aqui o valor. E aí, as condições, né, ó, se é igual, tá? Se é igual, então, é tangente. Se é maior, é exterior. E, no caso, se for menor, a gente fala que é secante. Aqui, gente, ó, para saber, ó, 3 raiz de 2, o que que eu fiz aqui? A decomposição em fatores primos, tá? Então, a gente já viu aí em aulas anteriores, ó. Vou fazer aqui para vocês, 18, ó. Divide por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, qual que é a forma fatorada? 2 vezes 3 ao quadrado. O 3 que está ao quadrado sai do radical, tá? Então, você verifica aí, ó, que o raio é igual, tá? Aqui, a distância é maior, então é exterior. E se for menor,
ela é secante. Então, resumindo, tem-se que para a reta e a circunferência, somente esses casos aqui, ó, tá? Ela é secante se a distância for menor que o raio. Normalmente ocorre aí se o delta for positivo, tá? Ela é tangente se for igual, provavelmente o delta aí vai dar zero aí. E ela é exterior se essa distância for maior, tá? Então, são as 3 situações aí que pode acontecer, tá? Então, para a aula de hoje, nós temos que gravar estes conceitos, tá? Então, até agora, o que nós vimos? Nós vimos a primeira posição, tá? Que é entre o ponto e a circunferência. Nós chegamos nessa conclusão aqui, ó, em relação à distância e ao raio. Não precisa também decorar, vocês podem estar sempre por lógica, né, analisando se é maior está na região exterior, se é menor está dentro da circunferência, se é igual pertence a ela. Recomenda-se, na hora de fazer o cálculo do centro e do raio, utilizar os 2 métodos para praticar, até mesmo no ENAD, né? Se eles pedirem aí para vocês a demonstração, tanto pelo método de completar quadrados, quanto pelo método desta fórmula, tá? É uma maneira aí de verificar, né? E também vimos, tá? A segunda situação aí, entre circunferência e reta, tá? Então, quando for entre a circunferência e a reta, vai cair num sisteminha de 2 equações, 2 variáveis, tá? Resolve, acha os valores, tá? Para x e para y, para ver se tem ponto de intersecção aí entre a reta e a circunferência aí, tá? E após aí, nós vimos, tá? Se você quiser aí desejar saber a posição relativa, pode simplesmente comparar a distância do centro até a reta com o comprimento do raio. Eu não fiz aqui, mas eu deixo a sugestão para vocês fazer o centro e o raio pelo outro método aí. Vou deixar de tarefinha aí para vocês, tá? Se a gente tiver online, na mesa digital. Se tiver no presencial, faço na lousa aí com vocês. Pode decompor em fatores primos, joga na fórmula da distância, tá? Da reta até o ponto da circunferência e compara os valores. E aqui tá a conclusão aí, se ela é secante, se ela é tangente ou se ela é exterior, tá? Só deixo aí a recomendação para não deixar com radical. Faz a racionalização de denominadores. Você pode até, ó, aqui se você preferir, ó, eu aceito as 2 respostas, ó, você pode colocar 3,5 raiz de 2, tá? Eu aceito tanto a fracionária quanto a em decimal aqui, não tem problema não, tá? O importante é comparar o raio aqui, ó, para saber em que posição que essa reta está. Se ela é tangente, se ela é secante, ó, secante pega em 2 pontos aqui, ó, tá? Tangente tangencia em um ponto, ou se ela é exterior, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gravem essas considerações, tá?
E a gente vê na próxima aula o terceiro caso, que é a posição relativa entre duas circunferências. Tá? Obrigada aí pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tá? Fica só de tarefinha fazer aqui pelo outro método. Obrigada.